Hi, welcome to class number 13, page 59. Now it's with the teacher George Heises. Hi, George. Hi, sis, how's it going? Olá, hi, sis, tudo bem? Welcome to our class number 13, page 59. Seja bem-vindo à nossa aula de número 13, página 59. E hoje nós vamos falar sobre o Tutorial 2, que é o tutorial 2, mais uma vez, mas aplicando aqui embaixo o LRP and the Fluency Site. Então hoje nós vamos aplicar o LRP no Tutorial 2. Já fizemos no Tutorial 1 o LRP e agora vamos fazer no Tutorial 2. Let's see, vamos ver. Instant Seeking Features, recursos de buscas imediatas. Vamos ver quais são os recursos de buscas imediatas que contribuem para a aula de hoje. Next. Lembrando que toda vez que você parar para estudar inglês, você precisa entender em qual passo da pauta de aprendizagem que você está. Lembra que eu falei lá no início que você precisa pautar o seu estudo em 3 passos? O passo de hoje é o 3. Veja que o boneco está no passo 3. Significa que no passo 2 você aprendeu a montar frases. Vou só refrescar sua mente. No passo 1 você aprende palavras soltas. Passo 2 são ferramentas, tutoriais que vão lhe ensinar a construção de frases. Ao construir frases, você pula para o passo 3, que é este que nós estamos agora. Para o que serve o passo 3? Para você fazer o rehearsal das frases que você já aprendeu a construir. E o rehearsal o que é mesmo, pessoal? É ensaio, treinamento, para você desenvolver a fluência, fala fluente. Então, nós estamos aqui, olha, no passo 3, rehearsal. Olha o bonequinho no passo 3, rehearsal. E o passo 3 é muito interessante a gente observar que ele está no campo 6 do círculo do horizonte da aprendizagem, onde você vai fixar aquilo. Então, você está no campo 6 porque é o campo de estudo. Vamos ver no próximo slide. Como eu estava falando para você, toda vez que você fizer o rehearsal, você está fazendo um estudo. Aqui em cima, 3 é o passo, 6 é o local onde está na sua cabeça o que você está fazendo naquele momento. E se você treinar bastante, fazer bastante rehearsal, automaticamente vai virar um Fluency Matrix para depois você consolidar jogando aqui no campo 9. Ok? Next. Sempre no rehearsal, no ensaio, nós vamos usar o Instant Seeking Feature. Qual ferramenta? LRP, representado por essa figura. Vamos fazer LRP? Next. Acompanhe comigo. Utilize o LRP para conectar as palavras das frases seguintes. Observação. Pratique o LRP fazendo no mínimo 2 séries de 3 repetições, representado por 2/3. Next. Rehearsal, ensaio. Ferramenta para praticar o rehearsal. Melhor ferramenta? LRP. Dentro do Tutorial 2, representado lá pela cruz e aqui pelo semáforo. Vamos aprender a fazer conexão entre 3 palavras usando a ferramenta LRP. Você já sabe o que está por trás desse quadro, que é um pedal com as coroas da bicicleta, certo? Mas antes, leia como se você não estivesse fazendo LRP. Iria ficar de que forma? I don't go. Não seria assim? Repita. I don't go. Hoje você vai sair de I don't go para dizer o quê? I don't go. Tente falar I don't go. Se você não está conseguindo falar Dom, pense no Dom Juan. Dom de Dom Juan. Ou um dom que uma pessoa tenha. Dom. Aí você fala I don't go. I don't go. Vai lá. Fazendo o LRP vai ficar I don't go, I don't go, I don't go. I don't go, I don't go, I don't go. Vem comigo. I don't go, I don't go, I don't go. I don't go, I don't go, I don't go. Dependendo da situação, esta pronúncia ela varia um pouco, principalmente dentro dos Estados Unidos. Eles falam assim, I don't go. Você pode falar I don't go. Olha a diferença você fazendo LRP para ter essa noção de I don't go ou I don't go. Quando você ouvir o nativo falando I don't go, você sabe o que é isso. E o que quer dizer I don't go? Agora você não vai cair na intuição porque ela já te manda para cá. I don't go quer dizer o quê? Eu não vou. Eu não vou. I don't go. Mas você pode fazer um hip hop. Vamos ver se você consegue fazer um hip hop disso aí. I don't go.
I don't go, I don't go, I don't go. I don't go. I don't go, I don't go, I don't go. Inventa aí um som em casa. I don't go, I don't go. I don't go, I don't go there. Eu não vou lá. I don't go there. I don't go there. E quando você trocar I por she, que é ela, uma coisa é dizer eu não vou. E ela? Ela não vai. Como é que você vai dizer? Você vai dizer she don't go? Não. Lembra que no presente são duas palavras chaves quando você quiser negar no presente. Olha só. Don't e doesn't aqui em cima. Don't, doesn't. Então, para que vai servir o doesn't? Para você negar com he, she e it. Então, she doesn't go. Acompanhe. She doesn't go. Fale. She doesn't go. Tem que falar doesn't. She doesn't go. Evite ler she doesn't go. Saia desta situação e venha para cá. She doesn't go. E depois você vai fazer duas séries de 3 repetições. Vamos fazer a primeira. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. Tente falar aí. Mais uma vez. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. Mas você pode aumentar essa velocidade para ficar bem fluente. Vamos ver se dá? She doesn't go. Vamos lá. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. Vamos lá. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. Depois você pode até brincar, falar she doesn't go. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. She doesn't go. She doesn't go. She doesn't go, she doesn't go, she doesn't go. She doesn't go. She doesn't go. Ela não vai. I don't go. Ou então, I don't go. Eu não vou. She doesn't go. Se for eles, como é que é mesmo? They don't go. Se for he doesn't go. Ele. He doesn't go. Igual she doesn't go. Ok, next. Vamos fazer o LRP com várias pessoas. Vamos lá. She doesn't travel. Tente falar she doesn't travel. Nada de she doesn't travel. Com aquela dificuldade para ler 3 palavras, né? Você está começando, dê uma certa dosagem de paciência para si próprio. Às vezes você não vai conseguir. Com calma você consegue. Se você não conseguir ligar os 3, faça primeiro de 2 em 2. Vamos lá. She doesn't. Tente falar she doesn't. She doesn't. Depois você fala doesn't travel. Doesn't travel. Não tem essas pausas intermináveis quando você vai ler 3, 4, 5, 6 palavras. Geralmente aqui o pessoal vai ler she doesn't travel. Pessoal, eu vou despertar uma coisa aqui em vocês. Toda vez que você sair do doesn't ou do don't, já liga direto ao verbo. Não tem tempo, é ligado. É como se fosse uma palavra. Por exemplo, aqui você fala doesn't travel. Depois você vai falar o quê? Don't play. Não tem don't play. Isso é trava. Você precisa destravar isto. Então, don't play. Depois, não é doesn't work. Não tem essa pausa. Ó. Doesn't work. Não vicie o seu ouvido em querer ouvir doesn't com todo esse espaço. Olha aí. Doesn't, espaço, work. So repeat after me. She doesn't travel, she doesn't travel, she doesn't travel. Tente ler. She doesn't travel, she doesn't travel, she doesn't travel. Essa não é tão fácil para você ler. She doesn't travel. Não dá para fazer muito rápido, porque ela já é maior, já é mais extensa, mas você vai tentar fazer assim, ó. She doesn't travel, she doesn't travel, she doesn't travel. She doesn't travel, she doesn't travel, she doesn't travel. Tente falar. She doesn't travel. Você está sendo fluente se você falar she doesn't travel. Depois você fala simplesmente she doesn't travel. Tente falar she doesn't travel. Depois I don't play. I don't play, I don't play, I don't play. I don't play, I don't play, I don't play. Tente falar comigo. I don't play, I don't play, I don't play. I don't play, I don't play, I don't play. Ou você pode falar também I don't play. I don't. Isso aqui fica I don't play. I don't play soccer. I don't play tennis. I don't play. Ou então I don't play. Aí você vai I don't play, I don't play, I don't play. I don't play, I don't play, I don't play. I don't play, I don't play. Poxa, é fluente já. I don't play. Vamos para a próxima. Next. He doesn't work. He doesn't work. Fale. Nada de doesn't work. He doesn't work. Vamos lá. He doesn't work. Habitue o seu ouvido já a começar a ouvir he doesn't work. Vamos lá? He doesn't work. He doesn't work, he doesn't work, he doesn't work. He doesn't work, he doesn't work, he doesn't work. Fale. He doesn't work. Mais uma vez. Once more.
He doesn't work. He doesn't work. He doesn't work. Ele não o quê? Ele não trabalha. He doesn't work. Ele não trabalha. He doesn't work. Ok. Jenny doesn't sleep. Vamos lá. Jenny doesn't sleep. Doesn't sleep. Doesn't sleep. Ó. Doesn't sleep. Doesn't sleep. Vamos lá. Jenny doesn't sleep. Jenny doesn't sleep. Jenny doesn't sleep. Jenny doesn't sleep. Esse é mais ainda complicadinho para você fazer o LRP, que é o Loop Repetition Practice. Uma vez só, tranquilo, né? Mas quando essas frases elas forem difíceis de você repetir fazendo LRP, faz mais lento. Desde que nela mesma você faz sim com fluência, que é no caso Jenny doesn't sleep. Mas quando estiver fazendo o LRP, você vai fazer Jenny doesn't sleep, Jenny doesn't sleep, Jenny doesn't sleep. Tá ótimo. Para depois você falar Jenny doesn't sleep. Tente. Jenny doesn't sleep. Jenny doesn't sleep. Jenny doesn't sleep. Doesn't sleep. Esse aqui, ó. Doesn't sleep. Doesn't sleep. Next. Próximo. We don't drink. 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 Fazendo LRP. We don't drink. 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 Depois nós falamos o quê? We don't drink. Nós não tomamos. We don't drink. Next. Instant Seeking Feature. Nós vamos usar este recurso de busca imediata, que é o LRP, que você já conhece bem, para conectar as palavras em bloco. Mas antes de fazer as conexões em bloco, eu preciso despertar em você o Fluency Insight, para pouco a pouco você ir despertando a percepção de fluência na sua mente. Sabe por quê? Vai ter uma hora que você pode estar lendo e você não vai dar a mínima se você está com fluência ou não. Você não vai ter essa percepção, que é o Fluency Insight, percepção de fluência. E esse símbolo, esse sinal, com os dedos separados, a mão aberta de dedos separados, significa que estas palavras elas não estão conectadas entre si. Com o dedo junto, aí sim elas vão estar conectadas entre si. E você vai precisar fazer o LRP, criar linking sound, que são os sons conectados, e estas palavras vão ficar conectadas. Vamos ver como conectar essas palavras com blocos. Uma pessoa que fosse ler ou falar uma frase dessa, sem Fluency Insight, que é a percepção de fluência, ou conexão das palavras, ela vai ler mais ou menos assim. I don't speak English. Para ela tá bom ler assim. Mas só que nós estamos diante de um idioma fonético. E o pessoal lê isto tudo junto. Por causa destas conexões que você precisa aprender muito. Depois tem a de baixo. You don't live in Brazil. Ninguém lê assim ou fala assim. Bem explicadinho. You don't live in Brazil. Aí você vem para a conexão em bloco. Aqui nós temos bloco 1 e bloco 2. Bloco 1, a parte que está em cinza. Sempre eu digo, conecte essas três primeiras palavras. Aqui nós temos I don't speak. Você pode falar bem conectado isso. Como é que fica? I don't speak. Lembra lá do LRP que você fala I don't speak, I don't speak, I don't speak. I don't speak, I don't speak, I don't speak. I don't speak. Fale. I don't speak. I don't speak e depois English. E vai ser junto com o K. Eu já disse ali atrás. Você pega aqui 1, 2, 3, 4. 4 palavras. Escreva uma só, como se fosse o tal do palavrão, e você fala tudo emendado. Vai ficar como I don't speak English. Tente falar I don't speak English. Se ainda não consegue falar I don't speak English, fale só I don't, I don't, I don't. Depois I don't speak, I don't speak. Se não consegue falar as três, fale, deixe o I e fale don't speak, don't speak, don't speak, don't speak. Ou então, don't speak, don't speak, don't speak. Aí depois você junta as três, I don't speak, I don't speak. Opa, conseguiu juntar as três, I don't speak. Depois, speak English. Speak English, speak English. Tente falar, speak English. É só você juntar speak e English. Faça uma palavra só e tente ler como vai ficar speak English. Depois você junta as 4. I don't speak English. Ou então, I don't speak English. Olha a fluência. Observa. I don't speak English. Eu não falo inglês, no caso. Você chega por aí e pode dizer assim, sorry, desculpa, I don't speak English. Eu não falo inglês. Pelo menos isso aí você já se sai bem. Next, aqui embaixo,
You don't live. Repita. I don't live. Agora mais rápido. I don't live. I don't live, I don't live, I don't live. Lembra? Primeiro bloco, 3 palavras. I don't live. In Brazil. Fácil, né? In Brazil, in Brazil. I don't live in Brazil. Tente falar. I don't live in Brazil. Tudo conectado. I don't live in Brazil. I don't live in Brazil. Eu não moro no Brasil. I don't live in Brazil. Good. Next. Imagine alguém sem saber o que é um Fluency Insight, o que é um Rehearsal, o que é um LRP. Então, essa pessoa vai ler, sabe como? He doesn't like sushi. Eu acredito que seja assim. Depois, ela vai ler She doesn't work at the bank. Ou no máximo seria She doesn't work at the bank. Talvez seria isso. A outra, It doesn't eat meat. Significa que esta pessoa ainda não desenvolveu o Fluency Insight, a percepção de fluência. Ela ainda não sabe usar as técnicas de conexão. Agora vamos aplicar as técnicas de conexão. A principal delas é o qual? LRP. E para você fazer LRP em bloco, observamos estas frases que vão ter primeiro bloco, segundo bloco. O que está em cinza, lógico, o primeiro bloco que vai atingir até o verbo. Então, usando LRP, você vai dizer He doesn't like. Tente falar He doesn't like. Tudo junto, He doesn't like. LRP para fazer isso é o quê? He doesn't like, he doesn't like, he doesn't like. Tente falar He doesn't like. Aí você diz, eu não estou falando isso. Como é mesmo? Eu estou vendo aí que é He doesn't like. Aí eu digo para você, não, leia assim, He doesn't. Igual Tarzan, tire o tar. Aí você coloca doesn't. He doesn't like. Tente falar, he doesn't like. Aí depois, sushi. Emenda o segundo bloco. Vai lá. He doesn't like sushi. He doesn't like sushi. Aí já deu uma diferença grande. Você começa a ter Fluency Insight, percepção de fluência. Espera aí. Realmente aqui já dá uma diferença. Ó. He doesn't like. Depois você vai para de baixo. She doesn't work. Tente falar. She doesn't work. Junto. She doesn't work. Depois, at the bank. Eu já falei muitas vezes sobre o at the bank. Não precisa repetir, não é? Como você vai conectar isso aqui? Já tem aula para trás. Então, vamos lá. At the bank, at the bank. Então, she doesn't work at the bank. Onde você conecta as duas. Vamos lá. She doesn't work at the bank. Você não vai falar assim, she doesn't, dá aquele espaço interminável para chegar em work, como se você estivesse subindo uma ladeira, estivesse cansado demais, dá 2, 3 respirações para dar esse distanciamento entre doesn't e work. Não tem distanciamento nenhum. É doesn't work. Ele é conectado. Doesn't work, fale. Doesn't work. Então, she doesn't work. She doesn't work. Aí depois, at the bank. She doesn't work at the bank. She doesn't work at the bank. Agora imagine se você não tivesse recebido essa técnica agora e se você não soubesse realmente, talvez você soubesse o que fosse bank. Tá falando alguma coisa de banco. Work, talvez, porque é muito usado hoje work. Então, work, bank. Aí você vai dizer, trabalha no banco. Você vai começar a fazer essas conexões de entendimento. Trabalha no banco. Mas olha o que está falando. She doesn't work at the bank. Você precisa conhecer, não é? O que é she doesn't? Doesn't é a palavra-chave utilizada para negações no presente. Para he, she, it. Então, she doesn't work quer dizer o quê? Ela, negação no presente daquela ação que vem logo na frente. Então, se é não no presente, vai ser ela não ação. Ela não trabalha. She doesn't work. Opa, she doesn't work. Ela não trabalha. Já ficou mais claro agora. She doesn't work. At the bank. E esse at? At é no, na. The, tudo junto. At the, no, na. Então, at the bank, no banco. She doesn't work at the bank. Ela não trabalha no banco. Agora você clareou a questão do work e do bank, que ali no meio, você não estava entendendo? Agora fica mais claro você ouvir she doesn't work at the bank e, além de ouvir, falar. Isso é muito importante. Então, repeat. She doesn't work at the bank. Mas once more, mais uma vez. She doesn't work at the bank. Vai lá. She doesn't work at the bank. She doesn't work at the bank.
Você precisa repetir várias e várias vezes. Tem a palavrinha que você já até enjoou de saber, que se chama qual? Rehearsal. Sabe por quê? Rehearsal quer dizer ensaio. Tem uma palavrinha que se você ainda não enjoou de ouvir, você talvez até enjoe, mas você vai aprender, que se chama rehearsal, que é ensaio. Você precisa fazer esses ensaios incansavelmente. Igual um tocador de guitarra, de violão, coisa do tipo. Vamos para a próxima. It doesn't eat meat. It doesn't eat. Tente falar it. Esse it aqui, você não fala it. Você fala só e. It doesn't. It doesn't eat. Primeiro bloco até o eat, né? Cinza. Então vamos lá. It doesn't eat. Tente falar. It doesn't, não precisa falar o T. Vamos lá. It doesn't eat. E depois meat. It doesn't eat meat. Quando já emenda o eat com meat, nem fala o T também. It doesn't eat meat. It doesn't eat meat. Ou então, it doesn't eat meat. Mas na pressa, na fluência, it doesn't eat meat. Ele ou ela não come carne. Podendo ser um cachorro, um gato. Next. Vamos lá ler essa influência. We don't study a lot. Depois, you don't drink caipirinha. Depois, they don't play soccer. Bem devagar, para você ver a pronúncia de palavras por palavras. Mas quando você for fazer rehearsal, ensaio, usando a ferramenta LRP, para conexão em bloco, você vai conectar as primeiras 3 que estão aqui no cinza. Vai ser como? Olha lá como vai ser. We don't study. Tente falar comigo. We don't study. We don't study. Fale. We don't study, we don't study, we don't study. We don't study a lot. Vamos lá. We don't study a lot. We don't study a lot. Depois, you don't drink. You don't drink. You don't drink caipirinha. You don't drink caipirinha. Depois, they don't play soccer. They don't play soccer. Já pega ali o embalo da fluência com fluency insight. You don't play soccer. You don't play soccer. Eles não jogam bola ou eles não jogam futebol. Next. Overview. Apanhado geral ou resumo. Instant Seeking Features. Recursos de buscas imediatas. E nós vamos começar pelo LRP, que você já sabe como faz. E esses Instant Seeking Features estão representados pelas figuras do semáforo, com a luz vermelha, don't e doesn't, que são as palavras-chave para negar frases no presente. No passado, a palavra-chave é didn't. E aqui, no presente, é don't e doesn't. E mais o tutorial, que é a ferramenta para a construção de frases quando precisamos negar no presente. Eu espero que hoje você tenha aprendido a fazer o uso de don't e doesn't para fixar e sair do 6 e cair no 9, que é quando você consolida a informação. Até então você está estudando, está no campo 6. Depois que você aprender, é capaz que você faça o matrix sentence e daí você vai para consolidation. A inteligência artificial que vem aí já vai falar com mais rapidez, mas você já fez o LRP, já fez o rehearsal. Então seu ouvido já vai estar mais preparado para ouvir essas frases negando no presente. Isso é muito importante. Vamos lá? Hey, I'm here again to rehearse with you the mixture between don't and doesn't. Are you ready? Let's go there. I don't know her. She doesn't know my name. We don't see him often. He doesn't like onion. They don't talk to her. I don't understand her language. She doesn't call me on weekdays. We don't shop on weekend. He doesn't know there. The car doesn't work properly. I don't believe in that story. She doesn't like to read. We don't hear the music pretty good. It doesn't want to leave. He doesn't play with his toys. I don't feel well today. She doesn't know how to swim. We don't have enough time. They don't agree with him. He doesn't remember my birthday. It was my pleasure to be with you here at HiSES. Don't forget to repeat again and over again doing LRP where you haven't been fluent yet. See you in the next time. Bye! Eu espero que você tenha aproveitado muito a aula de hoje e já saiba usar as duas palavras-chave quando você precisar negar no presente, que são don't e doesn't. See you in the next time. Bye. Thank you.